Olá, meus amigos. Bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Dia em que já estamos, em um período penitencial de jejum, silêncio, oração, abstinência. Não devemos comer carne hoje, mas ainda mais de maneira especial, a sexta-feira tem sempre esse movimento penitencial na nossa vida, né? Então essa já é a segunda sexta-feira dessa quaresma. E no dia de hoje, o tema da liturgia nos ajuda muito, muito mesmo, a entender uma coisa que, pela primeira vez, assim, lendo, meditando esse evangelho, me veio ao coração. Por isso eu gostaria de partilhar com vocês. Hoje o evangelho fala sobre um sentimento humano extremamente difícil de lidar e de superar. Porque a gente tem falado aqui sobre adquirir liberdade, ordem interior, reconstituir a vida, viver a via purgativa de uma maneira saudável. Enquanto eu vou ali conhecendo Jesus, eu vou abandonando o pecado, as más práticas, os vícios, os maus hábitos, praticando então a oração, o jejum para moderar meu apetite, o trabalho para moderar minha preguiça, a castidade para moderar a minha luxúria, a esmola para moderar o meu pensamento avaro, cobiçoso, invejoso, e também praticar principalmente a oração, que é fonte de conhecimento de Deus, que gera em mim uma humildade verdadeira com relação, aos valores de cada coisa. Quanto vale Deus, quanto vale o próximo, quanto vale a mim mesmo, quanto as coisas valem. Então essas são as práticas que a gente está realizando. E sabendo que o que nos alimenta nesse período é um amor divino que vai nos ajudar, a experimentar o ouro e a prata após esse período tão árduo, onde o fogo nos aquece e retira a impureza, como também para nos aquecer e nos unir a Deus, gerar em nós um amálgama, uma fusão extremamente salutar e santificante. Então esse mesmo amor que é capaz dessas duas obras, né? Eu tenho me repetido quase todo dia falando sobre isso aqui. Mas é porque de fato é a nossa principal meta na quaresma, né? E a quaresma é um período em que a gente mais intensamente procura viver aquilo que devemos viver toda a vida, todos os anos, todos os dias, né? Mas hoje a gente se depara com um sentimento humano que é o seguinte: e se a gente decide, livrar-se do pecado, deixar com que o amor seja a nossa nova resposta, aderir a Cristo de maneira heróica, venturosa, contra as coisas apelativas deste tempo, e a gente se depara com a rejeição. A de Deus? Não. A do mundo. Né? Então, a rejeição no coração humano parece ser a maior resposta satânica contra o amor que quer vencer na nossa vida. Né? Então a gente já decidiu pelo amor, pela virtude, pela castidade, pelo jejum, pela oração, pelas boas obras, pela boa fé, mas a rejeição seria uma antítese completa, porque qual é o pensamento humano quando a gente entra na vida desta graça, na vida de união com Deus? A gente está procurando amor, não é verdade? A gente está procurando a felicidade, a gente está procurando descanso ao coração, não ao corpo, mas ao coração. A gente está buscando água para sede, comida para fome, justiça para injustiça, beleza para feiura. A gente está procurando a vida, né? E aí a gente vai e se depara com uma coisa que nos freia: rejeição, ódio, calúnia, ofensa, abandono. E hoje o Evangelho fala sobre dois abandonos. Primeiro, no Evangelho, narrado hoje para nós em Mateus, se fala sobre como Cristo foi abandonado. Então,
Veja, todo Deus, todo homem, encarnado no ventre da Virgem Maria, numa condição régia de graça e virtude, Deus conosco no nosso meio e rejeitado. Sempre, né? E de maneira muito cruel, muito dura. É isso que o Evangelho choca hoje, porque é Jesus falando dele mesmo por meio de uma parábola e mostrando para todos nós e deixando para toda a posteridade por meio desse Evangelho que ele foi rejeitado. Isso gera no homem uma identificação muito profunda, porque a gente também vai olhar para Cristo hoje e vai perceber, todos nós, que um dia decidimos também pela verdade, pela beleza, pelo que é eterno, por Deus, a gente vai encontrar rejeição. E Jesus deixa isso claro quando mais na frente ele vai dizer: coragem, no mundo encontrareis aflições, eu venci o mundo. Então é muito difícil para o coração humano começar qualquer caminhada e enfrentar diante de si, né, justamente o oposto ao que a gente procurava. Procurava amor, encontrei ódio e rejeição. E a primeira leitura, né, é uma das histórias mais bonitas na Sagrada Escritura, ao meu ver, de Gênesis, que é a história de José, esse que prefigura Jesus, que prefigura Nosso Senhor, mas que prefigura também o pai do Nosso Senhor Jesus, né, que é São José. E eis aqui José, que era filho, né, de Israel, seu filho mais amado, dentre os 12, que foi rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela pátria, rejeitado de todas as maneiras mais cruéis possíveis, né, tornou-se escravo, mas a sua virtude era tão grande, na castidade, na temperança, no amor, na inteligência, no convívio com Deus, esse que nunca o rejeitou e que sempre o protegeu, livrou da morte diversas vezes. E ele jamais se entregou, por exemplo, à intemperança, à falta de moderação. É um personagem pleno, assim, na Sagrada Escritura, sabe? Que vários outros a gente vai ver suas quedas também, né? Para neles a gente entender que todo homem tem seu espinho na carne, mas esse era moderado, praticava o jejum certinho, mantinha suas obrigações para com a lei de Deus, com a lei de Moisés. Além disso, ele também tinha uma coisa importante em seu coração, que é a castidade. Então, ainda quando a esposa do faraó, né, meio que de maneira impositiva e até obrigatória, o desejava, ele a rejeitou, né? Demonstrando que para essa rejeição, na queda, na baixeza, ele estava disposto praticamente a o holocausto de sua vida. Imagina quão grave seria se uma trama se armasse para que sua vida fosse perdida. Mas essa disposição estava em seu coração. Mas imagina a dor desse que foi rejeitado por seus irmãos, né? E também que recebeu a rejeição talvez mais dura, que é de seu pai, por meio da enganação dos seus irmãos, né? Junto de Israel. E recebê-los em casa e dar de comer e poder perdoar. Imagina a dor que é essa, né? E a gente vê isso muito no mundo. Homens e mulheres que não receberam amor de pai, de mãe, de irmão, de amigo, ou que foram traídos, que foram abandonados, que foram esquecidos, que foram deixados de lado, né? Como São José, ou como José, né, do Egito, que foi deixado numa vala para morrer de fome ou ser atacado por uma fera. Que tristeza, né? Que isso venha a partir justamente de seus irmãos. E Jesus, que não foi só apenas aprisionado, mas torturado, chicoteado, crucificado, humilhado, cuspido,
tornou-se assim chaga da cabeça aos pés. Uma ferida humana aberta, sangrante. Tamanho o ódio e a rejeição que recebeu. E já a recebia desde o princípio. Desde sua infância, né? Precisou fugir para esse mesmo Egito, onde a providência de Deus também acolheu, séculos antes, o patriarca José, que tem o mesmo nome de seu pai. Mas a virtude é só uma crescente, né? A virtude de José aumentou, multiplicou, e José, esposo de Maria, esse que é a ponta final ali da linhagem de Jessé, recebe essas virtudes de uma maneira tão magna que foi aquele quem deu o nome de Jesus, o Filho de Deus, né? Quem cuidou, custodiou tanto a Virgem Maria como também o menino Jesus. Imagina o poço de virtude, de sabedoria, força, coragem, humildade, castidade, honestidade, vigor, coragem que existia nesse homem. E sua festa se aproxima agora, dia 19. É justamente no período em que Deus tem nos falado assim: não desanime, não desencoraje o seu coração. Estamos aqui quase, né, mas ainda distantes da metade do caminho. E se ainda não nos convertemos, não meditamos, se a nossa vida permanece a mesma e as motivações ainda também não se converteram, é tempo ainda para eu caprichar um pouco na minha fé, para que a minha razão tenha mais chance de abandonar o vício que ela teve no pecado e nos maus hábitos, né? Porque é simplesmente vício, é simplesmente emocional, é simplesmente carne gritando em nós. Tem coisas melhores que podemos fazer. Tem voz mais maravilhosa para ouvir e obedecer, sabe? Tem maravilhas a desbravar que ainda nós nem triscamos com a pontinha do dedo, que ainda nós nem vislumbramos numa fagulha de luz. Existe uma claridade imensa na liberdade daqueles que servem a Deus que nós ainda estamos distantes de experimentar. E é isso que o Evangelho hoje me faz pensar. Quando a gente vê aqui a rejeição de Cristo, no mesmo lado a gente vê a decisão de Deus em acolher, de Deus em salvar. É Jesus falando de si. E o mais bonito aqui foi ver que a decisão de Jesus estava muito alicerçada não na rejeição, não no olhar negativo, não no olhar crítico que teciam contra ele, que o esmagavam de todas as maneiras, mas no conhecimento pleno de si e do Pai. Assim diz a leitura. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes. Então Jesus falou aos grandes, né? Escutai essa parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar, para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros e lhe entregarão fruto no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo:
O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram então prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então vejam, diante da ameaça, diante da rejeição, diante do desamor e do homem que não quer mudar, que ainda não contemplou a luz que você contemplou, você vai ser visto como uma oposição. Veja, é até lógico. Se você, para decidir abandonar o pecado, viver a vida da graça, lutar contra si mesmo para ganhar a liberdade de volta que a gente perdeu pelo pecado, precisou de amor para assim fazer consigo mesmo e desejar permanecer nesse amor e desejar unir-se a Deus, se você precisou de amor, então, quando você olha para alguém que te rejeita justamente por você ser de Cristo, é certo que essa pessoa está muito mais longe, muito mais distante de iniciar a obra que começou em você. Porque ela ainda nem conheceu, nem amou, ela ainda está distante de tomar a decisão de abandonar os pecados, de corrigirem a si mesmos, de terem a visão crítica sobre si mesmos. E por isso elas atacam, elas ofendem. Mas isso é sinal de fraqueza, é sinal de que ali habita pouco amor, é sinal de que ali a constituição não é ainda verdadeira, bela e eterna. Seus ouvidos estão cerrados, seus olhos não enxergam, seu coração trama, suas palavras são ácidas, ferinas, e por generalização colocam tudo num grande balaio que torna tudo impalpável, totalmente improdutivo e por si só falho, porque não tem substância, não é pautado em algo concreto. Por isso, meus irmãos, não é triste olhar a trajetória de José, de São José, de Nosso Senhor Jesus, porque se vê um êxito muito grande em suas vidas, que é nunca esquecer de si mesmo, da decisão que tomou, do amor que o nutre para a obra de purificação e de união a Deus. Eu não estou confuso, eu não estou louco, eu sei o que eu amei, eu sei onde eu pautei minha decisão e a minha vida. Esse tipo de paz, os desvairados que são loucos, que querem me matar, querem me perseguir, são na verdade os grandes fracos, porque vêm como ameaça alguém que decidiu pelo amor de Deus. Isso é loucura, né? Mas Jesus não desanima. Não desanima. Ele conta a parábola na cara deles para que eles entendam, e o discernimento sobre o que vai caber a eles, eles mesmos deram. Vê que eles disseram pela própria boca? Com certeza, esse proprietário que é Deus deve mandar matar de modo violento esses perversos. Então, meus irmãos, bom mesmo, pacífico mesmo, é ter um coração resolvido em Deus. Deus abençoe você e tenha um santo fim de semana. Tchau.